Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Contras Fluxo e hoje eu vou direto ao assunto. As inteligências artificiais vão acabar com as universidades. Será? Clarkson, seja bem-vindo aí mais uma vez. Já chegue chegando, se apresente. Olá, pessoal. Obrigado, Fabiano, pelo convite para estar aqui no Contras Fluxo. Assim, tema muito importante para o meio acadêmico hoje, que é o uso da inteligência artificial na educação. Então, Sim. Vamos lá, vamos com tudo. O meu nome é Clarkson Plácido, atuo no ensino superior já há mais de quase 20 anos, praticamente. Tenho mestrado e doutorado na área de medicina e saúde. Inteligência artificial e educação, a gente já sabe que as pessoas falam aí, né? Que ninguém mais quer estudar, todo mundo já quer fazer os trabalhos acadêmicos pelo chat GPT. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Existem diversos tipos de outras inteligências artificiais que conseguem nos ajudar durante o processo, seja com captação de dados, seja com análise de dados também. Mas na prática mesmo, o que é que você tem visto hoje na academia quando a gente fala em inteligência artificial? Perfeito. Quando a gente pensa hoje na inteligência artificial, sobretudo na perspectiva do aprendizado e da aprendizagem, né? A gente não pode negar que é uma ferramenta potencial, sobretudo para que a gente possa dirigir aquilo que a gente precisa aprender, obviamente levando em consideração aquilo que nós já aprendemos. No entanto, a perspectiva da utilização das IAs sem uma análise crítica daquilo que ela oferece é que é o grande problema. Via de regra, nós temos hoje, já há alguns anos, né, um comportamento da sociedade que vai muito na direção da falta de motivação para a leitura. Então, dentro da academia hoje, não há nenhum tipo de direcionamento que diga assim, o aluno não pode ou pode utilizar a IA. Não há controle sobre isso. O que, na verdade, se exige do aluno é a capacidade dele de perceber aquilo que está sendo entregue pela IA e fazer uma reflexão sobre aquilo. Obviamente, né, que todas as normas e boas práticas que conduzem qualquer trabalho acadêmico, como, por exemplo, o ato de copiar e colar. Sim. Essa não é uma boa prática e também não deve ser utilizada para as inteligências artificiais. Ok, mas como medir isso, né? Se hoje em dia, dentro da faculdade, seja universidade, seja o que for, a forma de avaliar o aluno é através da sua escrita, né? E antigamente até tinham sites que conseguiam detectar plágio e tudo mais. Você tocou num ponto extremamente importante. A gente hoje precisa fazer uma reflexão sobre como nós avaliamos os alunos. E aí, quando você traz a perspectiva, o aluno é avaliado pela forma da sua escrita, bacana. Eu consigo hoje perceber um aluno meu que faz uma prova meramente cognitiva e percebo que aquela prova aquele trabalho não foi desenvolvido por ele, porque ali tem uma outra forma de desenvolver a escrita. No entanto, esse mesmo tipo de avaliação já é contraditório, porque observe, todo currículo baseado em competências, ele não se fundamenta somente numa avaliação cognitiva. Então, por exemplo, eu posso fazer uma avaliação meramente cognitiva perguntando conceitos, né, coisas do tipo verdadeiro e falso, com uma questão, tudo bem, pode ser feito. Mas onde é que fica, então, as avaliações atitudinais e as de habilidades? Isso não substitui, né? Não se substitui isso por uma inteligência artificial. Então, o primeiro passo para a gente discutir dentro da academia é a gente discutir os modelos de avaliação. E agora, com o surgimento da inteligência artificial, muitas instituições vão ser obrigadas a repensar os seus modelos de como avaliar os seus alunos. Ok, aqui a gente está no âmbito mais subjetivo, né? Falando, tem que ser assim, era melhor que fosse assim, precisa se adaptar. Mas eu acho que a gente está super atrasado. Sim. Enquanto ser humano, enquanto faculdades, e aí eu não estou questionando aqui faculdade A, ou B, ou C, universidade A, ou B, C, eu estou questionando qualquer universidade. Perfeito. Eu acho que nós estamos muito atrasados. Bem, assim, na instituição que eu trabalho, isso já é muito presente, tá? Muito presente. A gente discute isso hoje, inclusive, trazendo a perspectiva da mudança do modelo de avaliação. Mas tudo bem, se nós dermos um passo atrás, eu concordo totalmente com você, estamos atrasadíssimos. E o que a gente vê hoje é uma reprodução desenfreada de trabalhos acadêmicos pautados na utilização das diferentes inteligências artificiais,
que não é só o chat GPT. Existem várias outras ferramentas que são utilizadas para isso. Sim. Agora, até onde isso é ruim, eu sinceramente não sei te responder, porque não tem como mensurar isso. A capacidade de aprender do ser humano, ela não está somente no fato de eu ter que ler algo e explicar isso para alguém, mas também na minha capacidade de poder pedir algo, vamos colocar aqui a inteligência artificial, dar um comando para a inteligência artificial e analisar criticamente aquilo que a inteligência me entrega. Isso também é um modelo de aprendizado. O problema é quando se faz isso, se copia aquilo que é a inteligência artificial e vai e se entrega. Por exemplo, eu já tive alunos, quem usa o chat GPT sabe o que eu vou falar, né? Quando você dá um comando, ele entrega lá, claro, né, estou aqui para te atender nesse comando. E aí ele copiou, inclusive, aquela escrita dele lá. E colocou lá. E no final, às vezes, ele coloca, no final, veja se isso ficou bom para você. Exatamente. Então, do jeito que estava ali, ele copiou e entregou o trabalho. Então, que tipo de aprendizado há num comportamento como esse? Isso sim é questionado, entendeu? Eu sou um usuário do ChatGPT. Como muita gente. E uso outras tecnologias também. E para mim tem funcionado bastante na troca de ideias. Sim. E na velocidade da construção da minha ideia também. Sim, perfeito. Tem uma outra coisa também que não se usa muito na academia, mas eu acho que é extremamente eficaz. Eu entrego, eventualmente, um texto que precisa ter 3.200 caracteres certinhos. Sim. E aí, o maior trabalho que eu tinha na construção desse texto era encaixar o texto em 3.200 caracteres. Gente, é uma mão na roda. A inteligência artificial te faz eu faço lá um texto com 4.000 caracteres, peço para ele não alterar a minha escrita, peço para ele manter a minha escrita, mas que tenha 3.200 caracteres, incluindo os espaços. Ele entrega certinho, você não tem noção. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante ser dito. Ele inventa bastante coisa, né? Coisa que não existe. Exemplo, num texto desse, na minha escrita eu citava um autor, né? É um texto não acadêmico, então eu citava lá um filósofo. E ele entregou o meu texto sem essa citação. E eu disse a ele que gostaria uma citação do filósofo. Poderia não ser a minha, que eu dei como exemplo, mas poderia ser outra desde que adaptasse o texto. E aí ele foi e fez uma citação desse filósofo. Sim. E aí, como eu conheço, eu digo, não, nunca vi essa frase de fulano. E aí eu perguntei, né? Essa frase de fato é de fulano? E ele botou entre aspas, botou tudo. Ele disse, não, é uma frase que compactua com as ideias dele, mas não é. Eu fiz isso para poder caber nos 3.200 caracteres. E é isso. E aí eu pergunto, né? Aqui é um exemplo que eu estou dando, mas o quanto isso compromete na aprendizagem, porque uma geração que está vindo aí pela frente, nem estou falando quem está aí agora na faculdade, na universidade, a geração, de fato, que ainda está nascendo, elas dificilmente vão usar um Google da vida para fazer algum tipo de pesquisa, elas vão usar a inteligência artificial. O maior problema que está relacionado com essas entregas das inteligências artificiais que fogem à veracidade da fonte está basicamente no revés, porque assim, se a gente for imaginar o comportamento natural da produção de qualquer conhecimento, ele parte de uma leitura prévia. Eu preciso ter acesso a fontes para poder construir um texto, um documento. Então, quando eu atribuo, e olha, Fabiano, o seguinte, eu mostro nas minhas turmas do mestrado e doutorado que é possível você acessar desde uma ideia, de uma ideia central... Ou construir uma ideia central também. Tranquilamente, até a produção textual inteira, inclusive com citações e referências no formato que você quiser. ABNT, Vancouver, APA, enfim, não importa, ele te entrega isso. Onde é que está o problema? Onde é que repousa o problema? É que, na maioria das vezes, as bases que ele usa para poder construir aquilo lá não são verdadeiras. Ele cria os metadados das referências bibliográficas. E aí a gente cai naquilo que eu acabei de falar. Se o nosso comportamento natural é fazer uma leitura densa, construir um referencial teórico, para a partir daí reportar um texto, a gente vai ter uma lacuna no conhecimento. Porque imagine você ter que apresentar o seu trabalho final na sua faculdade ou num congresso científico, por exemplo, sem ter tido a base que fundamenta a informação que está no seu próprio texto. Então vai acabar. Vai acabar.
Não estou nem falando que o ser humano vai acabar, mas vai acabar o quê? As faculdades, as formas de aprender, a gente vai ter que aprender. Ou então teremos seres humanos com lacunas importantes no conhecimento, totalmente enviesadas. Porque imagine, você me entrega um trabalho e eu, como professor, não confiro aquelas referências. Primeiro, você nunca leu nada para construir aquilo ali. Então, onde é que está a sua base? Onde é que está o fundamento? Onde é que está o arcabouço teórico daquelas informações, se você não construiu isso no seu próprio cérebro? Mas a autoria é sua. Porque, inclusive, se a gente pegar as principais revistas científicas, elas não querem nem que o nome da ferramenta de IA esteja contida como um dos autores do trabalho. Pede que você cite que teve coisas do seu trabalho que foram feitas por IA, mas ele não é um autor. Porque não se entende um autor que não seja um ser humano. Então, via de regra... É isso que a gente questiona muito na psicologia. Nós só somos quem somos por conta do outro. Sim. Sartre já disse isso, não sou eu que estou inventando. Viu? Você só é quem você é por conta da sua esposa, dos seus alunos, das pessoas que estão ao seu redor. E essa interação ela é importante porque envolve emoções dos dois lados. Sim. Mas nós já sabemos que a inteligência artificial não sente emoções, mas ela consegue replicar uma emoção. Isso. Ou seja, antigamente entendia-se que a tecnologia não era o outro. Ela não conseguia moldar o nosso comportamento. Mas agora ela consegue moldar o nosso comportamento, mesmo não sentindo emoções. Que elas vão substituir o ser humano? Em alguns momentos, eu acho que sim. Num todo, eu acho que não. Mas a grande pergunta que fica é o que eu fiz no início do processo. Será que nós vamos ser substituídos? Será que não vai ter mais faculdade, não vai ter mais universidade? Eu considero que isso é muito pouco provável, porque apesar de a gente ter uma evolução absurda das IAs, tem uma coisa que é muito importante em todo esse processo da existência humana, que são as relações. Você acabou de falar. Mas se fica a lacuna do conhecimento, a relação não sustenta. Mas aí a gente está falando, talvez, de uma outra parte da evolução humana que seja muito mais de dentro para fora do que o contrário. A forma como eu percebo as necessidades da minha própria evolução. Então, por exemplo, se eu não consigo perceber o quão é importante eu ler um livro para poder falar sobre letramento racial, e eu vou atribuir isso, por exemplo, a uma inteligência artificial, como é que eu vou ser capaz, então, de poder dialogar com alguém sem ter esse arcabouço teórico, sabe? Vão ser conversas sempre vazias. Então, deixa eu ver se eu entendi. O que você está querendo dizer é que, muito possivelmente, a gente vai chegar num momento que a máquina vai substituir uma parte, outra não. Isso. E a parte onde ela não vai substituir, que vai nos caber, nós vamos ter que ter a necessidade de nos autoconhecer? Foi isso? Autoconhecer, exatamente. É saber onde é que estão as minhas limitações, as minhas necessidades, e a partir daí tentar preenchê-las. Porque a máquina não vai fazer isso. A máquina não vai se relacionar por mim. A máquina não vai, por exemplo, no meu dia a dia, construir experiências com o outro. Acho que é o básico mesmo, né? Se a gente não se autoconhecer, vamos ser substituídos pelas máquinas. Totalmente, totalmente. Eu digo sempre assim, enquanto profissionais, se você pega um médico, por exemplo, no que a inteligência artificial vai substituir um médico no diagnóstico de uma doença? Então, na forma como ele percebe os detalhes na fala do paciente dele, na informação que o paciente atribui a ele. Porque a máquina ela vai ser muito pontual. As pessoas hoje já consultam o Google. Quem está aí do outro lado, nunca pegou o resultado de um exame bioquímico que deu uma alteração lá fora daqueles valores de normalidade e perguntou ao Google o que poderia ser. Eu nunca fiz isso. Já fiz várias vezes. Mentira, gente, eu fiz isso várias vezes. Faço até hoje. Imagine então você pegar... Deveria ser proibido, deveria sair do laboratório direto pro e-mail lá do... Mas aí é que tá, né? As inteligências artificiais que a gente está falando aqui vieram inclusive para romper com esse dinamismo, né? Porque se com o Google já fazia isso, imagine agora com esses algoritmos sendo treinados para dar diagnóstico. Então, o médico ele vai ter que repensar a própria medicina, porque durante muito tempo se questionou a questão da humanização da medicina, né? Uhum. Quantas vezes a gente foi no médico e o médico nem olhou para a cara da gente, a gente saiu dali revoltado, né? Uhum. Porque você quer ouvir do médico algo que seja seguro para você. Mas aí hoje, se a medicina não for repensada do ponto de vista do que você trouxe humanístico, a IA está aí, batendo a porta.
Clarkson, como você já sabe, aqui no Contras Fluxo a gente sempre deixa uma pergunta para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. E que pergunta que você deixaria aí, com base no que a gente conversou? Nossa, assim, você trouxe uma coisa que é muito importante, que pauta as relações humanas versus inteligência artificial. Então eu queria perguntar para você que está aí do outro lado, como você pensa a evolução das inteligências artificiais impactando diretamente a rotina da vida do ser humano? Eu sei que é uma pergunta meio que complexa e subjetiva, mas a gente precisa partir desse princípio, porque tudo é muito novo na área de IA. Tudo é muito recente. Né? Tem pessoas que ainda nem sabem que existe inteligência artificial. Isso. Então imagine então, a gente pensar nas relações humanas a partir do avanço das IAs. Né? Respondam aí nos comentários o que é que vocês acham. Se não sentir à vontade, manda um inbox. Se eu não responder, alguém da equipe vai te responder. Para a gente vai ser muito importante se você nos seguir, nos curtir, porque essa interação que você vai fazer com que a IA entenda que esse vídeo é um vídeo bacana. Então, por favor, interajam aí que vai ser muito bacana para a gente. Clarkson, obrigado aí, viu? Tamo junto mais sempre. uma vez. Valeu, eu que agradeço.